Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá, Humberto. O grande, o magnânimo, o enciclopédia ambulante do 00, Vasco Sousa, o nosso playmaker, para hoje falarmos de Miguel Ángel Angulo. Eu já ia dizer Miguel. Não, isso já era eu a querer colocar um outro sotaque que não correto. Miguel Ángel Angulo. Terminou a carreira no Sporting, quem diria? E é sobre essa passagem deste internacional espanhol com a camisola verde e branca que vamos falar hoje. Sim, quando se fala em fiascos de contratações, o Angulo tem que estar ali no top. Se bem que, olhando agora esta distância, ele já estava realmente em final de carreira, até porque acabou mesmo a carreira. Logo a seguir, já não era o mesmo Angulo de outros tempos, mas o nome ainda entusiasmava por quem... Nem metia a bola no Angulo. Não, em lado nenhum. Mas quem seguiu o futebol... Contigo não é a primeira, nem será a última, não é? Mas quem assistiu ao futebol ali final da década de 90 e início dos anos 2000, o Angulo, não sendo um craque de primeira água, não é? Não estava na lista dos melhores jogadores do mundo, mas era um excelente jogador, com uma carreira muito boa ao serviço do Valência, que na altura não era um Valência como agora que luta pela manutenção. É verdade. Era um Valência que ganhava títulos, ele ganha duas vezes a Liga Espanhola ao serviço do Valência. É isso. Tem 2 Copas do Rei, uma Supertaça, uma Supertaça Europeia, ganha ao Futebol Clube do Porto, uma Liga Europa, uma Taça Intertoto e em Portugal, que números? Não vou perder muito tempo com os números dele, porque ele só esteve meio ano em Portugal e fez 8 jogos e nenhum golo, nem nenhuma assistência. Por isso é para se perceber a dimensão da terrível temporada e passagem, neste caso é mais passagem do que temporada, do Angulo pelo Sporting. Época 2009-2010, o Angulo é apresentado, ele vem a custo zero, assina contrato 1 ano por mais 1 e tem esta seguinte frase, da apresentação. Quero entrar todos os domingos em campo e sentir-me um jogador importante e valioso. Pronto, mas se calhar os jogos eram ao sábado ou às quartas. Bem colocada essa. Não estava nada à espera que de baliza aberta conseguisse acertar. E como tal, ele não teve sucesso porque deixaram de haver jogos ao domingo. Esse Sporting chegou a ir à Liga Europa, começou nos play-offs da Champions, mas cai para a Liga Europa, não chega a participar na fase de grupos, por isso jogou na Liga Europa. E se calhar algumas vezes à segunda-feira. Exatamente, quase certeza que jogava à segunda-feira e o Angulo não estava disponível só aos domingos. O Angulo tem uns míseros 176 minutos na Liga Portuguesa. É muito pouco. Também o Angulo ele a nível de rácio joga mais naturalmente na Taça de Portugal do que na própria Liga, né? A Taça de Portugal faz 73 minutos. Ele até, o primeiro jogo que faz até acho que é titular, contra o Passos Ferreira, sai ao intervalo e a partir daí vai sendo titular algumas vezes, mas nunca de forma consistente, nem a ter rendimento, e também muitas vezes suplente, utilizado, e ele apanha o Sporting do final de Paulo Bento. Era já um Sporting que já ele entra com Paulo Bento, sai com Carvalhal. E nem chega a jogar com o Carvalhal. Nem chega, não. Chega a treinar, mas o Carvalhal também não sei se o dispensa, se por isso simplesmente não lhe dá oportunidade. O último jogo que ele vai à ficha é o Pescadores. Já não é o Paulo Bento o treinador. Da Caparica contra o Sporting de Carvalhal. E aqui temos... E ele nem sequer joga, não é? Nem sai do banco, não. Ele apanha um Sporting que já estava ali num final não é final de prazo, final de ciclo com o Paulo Bento, não é? Paulo Bento estava desde 2005, 2006. O Sporting tinha sido 4 vezes consecutivas segundo classificado e costumava ir à Champions, o que não aconteceu nessa temporada, porque acaba por ser eliminado no play-off pela Fiorentina. Apanha ainda ali muitos jogadores de qualidade no Sporting. Mas ele nem joga esse play-off porque ele chega mesmo no último dia do mercado. Ele já chega mais tarde. E vem também numa ótica de trazer a experiência à equipa. O Sporting, se nos lembrarmos nos tempos de Paulo Bento, era um Sporting que apostava bastante na formação. Alguns deles
Temos o Rui Patrício, tínhamos o Miguel Veloso, o João Moutinho, o Yannick Jaló, o Nani tinha saído. Não, o Nani já tinha saído. Também ainda chegou, foi a aposta do Paulo Bento, mas já tinha saído. Talvez o Pereirinha ainda estivesse nesta equipa. Sim, o Pereirinha está nesta equipa. Daniel Carriço, ou seja, era uma equipa muito jovem. Claro que alguns deles já estavam a jogar na equipa principal. O Adriano, exato. Aliás, eu até tenho a ideia que essa terá sido a primeira época do Adriano na equipa principal. Tenho essa ideia. Ou pelo menos de forma mais regular. Tem neste plantel o Renato Neto, que no ano anterior tinha estado emprestado ao Cercle Bruges. Eu lembro-me dele a jogar até mais na altura do Sapinto, não é? Sim, que é mais à frente. 2 anos depois. Por isso era um Sporting. Carlos Saleiro, exato. Mas esta frente de ataque do Sporting, Vasco. Saleiro, Jaló, Postiga, Caicedo, Cinema Pongol e Liadson. Os nomes não são maus, não é? Tirando talvez o Saleiro, fica ali um pouco mais abaixo. O Pongol também foi contratado nesta temporada. Também foi um enorme flop. 6 milhões e meio. O Caicedo também foi um flop no Sporting, mas também era jovem, ao contrário do Angulo. O Angulo chega para ser a experiência do meio campo. É isso, enquanto que o Caicedo ainda era jovem, depois aliás, faz uma ele boa é contratado até de alguma forma para ocupar a vaga do lesionado Ismailov. Exato. Tinha tido uma lesão complicada no início da época. Uma das várias lesões que ele teve no Sporting. Mas era uma fase, se não me engano, é a seguir à Supertaça, que ele depois tem um problema... uma das supertaças que ele joga, eu acho que é esse problema que ele tem, o Ismailov, e o Angulo acaba por ser aqui um jogador que já estava um bocadinho proscrito no Valência. Sim. Ele não no ano em que chega ao Sporting, mas no ano anterior tinha começado a época a ser colocado a treinar à parte por parte do Ronald Koeman. Depois ganha uma nova vida com o Quique Flores. Sim, mas já não tinha tanto rendimento, e na última época ele até já faz, quer dizer, não faz poucos jogos, mas já está a ser utilizado com menor regularidade. Mas eu, entretanto, até me perdi estávamos a falar até do ataque, não é? Sim. Pronto, o Caicedo, que ainda era um jovem, depois ele até tem uma carreira bem interessante. O Liedson é um dos nomes mais históricos. O Postiga era um bom jogador, não é? Não era um goleador por excelência, mas era um bom jogador. Mas este Sporting, a época começa de forma bastante irregular, há a queda na Champions, há vários empates e também derrotas, logo que perde logo na fase inicial com o Porto no Dragão, rapidamente fica muito longe dos primeiros lugares. Há depois ali o empate contra o Ventspils da Letónia, verdade. E há uma enorme contestação, e acho que é no final desse jogo, se não é logo no final, será nos dias seguintes, que o Paulo Bento acaba por sair, ou seja... Vamos ver aqui, temos ficha de jogo. O segundo jogo é contra o Rio Ave, portanto, há o empate contra o Ventspils. E esse jogo já não é o Paulo Bento, que ele é o Lionel Pontes. Ele com o Caicedo falha um golo assim de baliza aberta nesse jogo. Essa parte não temos. Lembro perfeitamente de as pessoas ficarem todas. E como é que ele solucionou isto? O Caicedo entrou aos 63 minutos, veio para o lugar de André Marques, outro produto da formação. E pode-se reparar que o Sporting está a ganhar 2-0 ao intervalo. O Angulo entra ao intervalo e o Sporting empata 2-2. Pode não ter a ver diretamente com o Angulo. Tu estás aqui a mandar o Angulo bem lá para baixo. Com o coitado do Angulo. Mas pronto. Aliás, bis de João Tomás. Eu li uma estatística que o Sporting chega a ganhar jogos com ele em campo no campeonato, mas em que ele joga, melhor dizendo, mas com ele em campo o Sporting não ganha nenhum jogo. Ou seja, o Sporting só ganha jogos já quando o Angulo não está em campo. Ora bem, contra o Ventspils... Isto é no campeonato. Sim, mas contra o Ventspils ficou 1-1 e os golos foram marcados na primeira parte. E o rapaz só entrou ao intervalo. Mas confirma-se, ficou 1-1. Portanto, agora vamos lá então ver essa estatística que tu dizes. Portanto... Porque esta eu não sei de cabeça, mas eu li alguns disso. Que no campeonato ele faz tipo 4 jogos, 5 jogos e o Sporting não ganha nenhum jogo com ele em campo. Com ele em campo. Portanto, temos que... vamos ver aqui todos os jogos. O Belenenses não, ficou 0-0, por isso não ganhou. Mas está ali um 3-0 ao Penafiel, em que ele jogou de certeza que... Ele jogou 73 minutos. Então, de certeza que nesse jogo... Passos Ferreira, 1-0. Ele sai ao intervalo. E estava 0-0? Estava. Foi ali aos 81 minutos. Bem, vamos aqui descobrir... Depois, Erenvino não conta, pois não? Também jogou 8 minutos. Depois, Olhanense, 3-2. Jogou 28 minutos.
Portanto, estás a ver, estava estava aqui, já aqui 2-2. uma mentira. Uma E mentira. ele lembra deste jogo, olha, Nense está a ganhar 2-0. E vai ser, foi o Caicedo que fez a assistência. Não, ele saiu aos 28 minutos. Exato, estás a ver, e estava 2-0 para o Olhanense quando ele sai. Ele saiu aos 28 minutos. Incrível. Entrou o Yannick Jaló. Bem, e a remontada. Tira-se Angulo e a Sporting remonta. 0-0 este não vale a pena. Portanto, aqui é... já estava feito o resultado. Quer ver? Não, mas estás a ver, mas eles estavam 1-0. Estava Portanto, esta estatística que eu li alguns não estava 100% exata. Mas mesmo assim ainda marca 2 golos sem ele em campo. Exatamente. A equipa melhorou substancialmente. 100%, não é? Portanto, coitado do Angulo. Mas pronto, também tenho a ideia que o Angulo já não... Tenho a ideia, não tenho a certeza que ele já não estava na melhor forma. Também já não tinha tanta frescura. O Angulo era muito conhecido no Valência, principalmente o Valência. Mas ao Vasco, olha aqui, depois nos outros 5 jogos em que ele vai ao banco e não é opção, há uma derrota contra o Porto, uma vitória contra o Huerta e depois 2 empates contra o Marítimo em casa e o Vitória fora. E um triunfo contra os pescadores da Costa da Caparica. Mas pelo simples não, o Carvalhal nem o pôs em campo, não vá as coisas correrem mal nem contra os pescadores. Sim, é que isto... Espera, estamos aqui a ser demasiado mas malzinhos. o futebol e o desporto em si é um mundo de superstição enorme. É verdade. Não é? Tipo, sim, mas quem ouvir não conhece o Angulo é pensar, bem, este Angulo era horrível. E não, atenção, o Angulo do Sporting foi muito mau, é verdade. Mas o Angulo e a sua carreira, estamos a falar de um medalhado olímpico. É isso. Nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. É isso. Faz parte além de uma geração de ouro da Espanha, com o Xavi, com o Albelda, Marchena, talvez. Marchena, estes Jogos Olímpicos tem Marchena. É uma seleção espanhola. E além da campeão da Europa de sub-18, não tenho havia europeu sub-17, sub-18 e de sub-21. Ou seja, estamos aqui a falar. E ela é titular, se não me engano, nos Jogos Olímpicos na final, não é? Sim. E sai com o jogo 2-2. Portanto, pronto, neste caso. Aqui. Não teve a oportunidade de falhar penalti. Mais o Puyol também, Capdeville, ou seja... Rosemary. Pouca gente se lembrará deste nome do Atlético de Madrid, Rosemary. E jogou no Milan também. Sim. E esta equipa tem, os mesmos jogadores que não tiver, tirando ali, se calhar, o Amaya, a parte deles até tem uma carreira, e o Jordi Ferron, uma parte deles tem ali Puyol, carreiras boas, alguns extraordinárias, outras boas. Sim. Mas, ou seja, ele começa logo a carreira... Perdeu a medalha de ouro para Mayong. Pois é verdade, ele fazia parte dessa equipe. E o Samuel Eto'o também, não? E já estamos, isso foi os Jogos Olímpicos de 2000, no verão 2000, o Angulo já tinha disputado, chega a estes Jogos Olímpicos, aliás esse ano ele perde 2 finais, não é? Porque já tinha perdido a final da Champions para o Real Madrid. O Real Madrid, verdade. E quem se lembra dessa altura, o futebol do Valência e do Angulo por arrasto, era um futebol muito de contra-ataque e muita velocidade. E normalmente havia o Cláudio Lopes, havia o Kili Gonzalez e havia o Angulo. Ou seja, o Angulo era muito conhecido pela velocidade que tinha e aos 32 anos, já com uma carreira longa, muito desgaste físico, já não tinha as mesmas qualidades. E um Angulo sem velocidade, obviamente tinha experiência, sabia posicionar-se em campo, mas já não acrescentava tanto. Mas para contextualizar, para perceber porque é que nós trazemos o Angulo para aqui, não é? Porque ele tem uma carreira muito boa. Muito boa, e ele chega sendo internacional espanhol. É isso. É um jogador credenciado. Ele é aliás, ele faz... É um grande negócio. Ele, quando é apresentado, toda a gente diz que é um grande negócio. E o Sporting faz jogador que chega a custo zero. Ele faz mais de 400 jogos no Valência. Não estamos aqui a falar de um jogador menor, é titular. Ele não chega a jogar a final de 2001, mas fazia parte dessa equipa. Em 2000, voltando a 2000, ele marca 2 golos nas meias finais contra o Barcelona e é titular na final de Paris. Faz parte da equipa do Rafa Benítez, ganha 2 ligas espanholas e é quase sempre titular. Sim. Ou seja, estamos ganha aqui, uma Liga Europa. Ganha uma Liga Europa também em 2004. Tem aqui uma carreira muito boa que fazia supor que ainda iria ser bastante útil ao Sporting. O contexto também não foi favorável, não é? Foi um Sporting muito errático, a perder muitos pontos de início, contestação
Sim, é um ao Sporting que Paulo depois Bento. entra também em ebulição governativa. Sim, sim. Ele chega com o José Eduardo Betancourt, ainda é José Eduardo Betancourt, mas depois entra o Godinho Lopes. Tem troca de treinadores em catadupa. Este é um período de Sporting Isso. Ou muito seja, difícil. não ajudava aqui um jogador, que, ainda por cima estamos a falar de um jogador que jogou ainda passou a ter uma passagem pelo Rio, mas jogou praticamente toda a carreira no Valência. Ou seja, estás habituado a um clube estável, anos e anos e anos, e de repente mudas de clube, mudas de país, mudas para um contexto completamente diferente, e apanhando um clube instável, tudo é mais difícil. Não é fácil tu conseguiste impor. Aliás, nessa temporada ainda chega também o Matias Fernandes, que era um excelente jogador, mas que eu acho sempre que ainda podia ter ido mais além. Claro, ele apanhou um Sporting muito difícil. É isso. Ainda chega às meias finais, em 2012, com o Sapinto na Liga Europa. Mas quem via o Matias Fernandes a jogar, fica sempre com a sensação que ele podia ter sido muito mais cá em Portugal. É um bocadinho semelhante à história do Balakov, que também era um fora de série num Sporting. Sim, mas o Balakov cá também jogou muito mais. Sim. Também, se calhar, a equipa era mais forte nessa altura. Mas se calhar esperávamos que ele pudesse... Mas esperávamos títulos, não é? Mas que ele não teve muitos. Mas aí não foi... O Balakov jogava muito bem. O Matias Fernandes jogava bem, sim, mas está num nível bem abaixo do Balakov no Sporting. Mas fica sempre aquela sensação que, se fosse noutro contexto, se calhar neste Sporting atual, ao dos últimos anos, acho que o Matias Fernandes ficaria na história do Sporting. Ora, foi tão impactante para o Angulo que ele chegou a dezembro, diz: meus amigos, vão-me embora. E acabo a carreira, já não aguento mais isto. Já não aguento mais isto, não é para mim. E o que é que ele faz agora, sabes? Ora não sei. Costumas saber onde é que andou sobre a vida privada de Miguel. Certeza que ele em Portugal não deve ter ficado, não é? Também acho que não. Não deve ter ficado com grandes memórias. Quer dizer, do país em si, se calhar. Portugal é um bom local para visitar. É verdade, sem dúvida. E de certeza que Angulo já cá veio, deu um saltinho, veio de carro, que é rápido, de Valência. Chega cá no instantinho. Ora, para a semana estamos de regresso. E não vamos ver o 11? Vamos ver o 11, pois claro, ainda bem que tu também disseste. Merece, sim senhora. Vamos ao 11 de Miguel Ángel Angulo. Queres escolher a tática? 4-2-3-1? É a tática da moda ou queres outra? 4-3-3? Se calhar, eu gosto sempre de um 4-3-3 para pôr ali 3 avançados. Vamos para o... Se bem que ele ali... Não 3-5-2, mas vamos experimentar. Portanto, na baliza. Ora, na baliza, para mim há duas opções, que é o Cañizares e o Rui Patrício. Eu vou para o Cañizares. A principal, eu acho que aqui vamos quase sempre para o Valência, não é? Até porque o tempo que ele passou no Sporting foi residual. Ou seleção, não é? Portanto, temos aqui vários nomes para colocar. Portanto, depois... Olha, tens ali o Mitchell Salgado, ou tens o Miguel também. Miguel. Vamos por Miguel. Com grandes períodos também no Valência, o Miguel. Nos centrais eu apostava ali no Ayala, se ele aparecer aí. Parece-me bem. E tem o Sérgio Ramos pela seleção espanhola. Queres Sérgio Ramos e Ayala? Vais esquecer do Albiol, portanto. Sim, e do Marchena. Sim. Do Dioquites. Defesa esquerda. O defesa esquerda lembro-me sempre na altura do Angulo no Valência do Cañizares, mas... Do Cañizares, que estupidez. Do Carboni. E cá está ele. A média é o Carboni, portanto, parece-me bem. Agora, aqui no meio-campo temos o Fabregas, embora eu no meio-campo gostava de colocar aqui uns jogadores. Aquele jogou ali com Iniesta, com Xavi. E eu ia colocar Mendieta. E assim, sem dúvida. Ali no meio... Mendieta é o Valência dessa altura. Não? Quem pensa no Valência pensa no Cláudio Lopes, mas acima de tudo no Mendieta. Portanto, o Mendieta tem que entrar. Portanto, o que é que estamos dizes? De acordo. Fabregas, Iniesta, Mendieta, ou que é Xavi, Iniesta, Mendieta? Eu punha mais rapidamente o Xavi, até porque jogam ali mais tempo, provavelmente nas camadas jovens e seleção. Por isso, Mendieta, Xavi. Então vamos pôr aqui o Xavi. Depois vamos pôr... E o Angulo vai surgir no ataque? Não surge em lado nenhum. Fica no banco. Não pode ser. Então o Angulo não vai jogar na... Nós não colocamos o jogador. Não, colocamos. Este ali, o Angulo. Angulo fica aqui naquele sítio. Depois no ataque. No ataque agora é que vamos ter aqui música. Para mim o Cláudio Lopes tem que entrar. Vamos, Cláudio Lopes, parece-me bem. É o homem da frente. Portanto, nas alas.
Quem é que tu queres? Está ali a surgir o nome, Vicente. Sim, o Vicente, na altura Era. dele no Valência, jogava muito à bola. Jogava muito, Vicente. Portanto, malta nova que nunca viram vídeos do Vicente, façam favor de ir ver, porque Ele ali, principalmente naquela em ala, 3-4, assim, Sim. ele jogava muito bem. portanto, Cláudio Lopes, aqui está. Fortíssimo, Cláudio Lopes, era espetacular. Sem dúvida. E agora, não há ninguém de Sporting. Só se puseres não apareceu o John Carroll aqui. E tem ali Morientes todos. Sim. Temos coisas aqui muito, muito boas. E Ali Edson também. Ali Edson. Vamos pôr o Levezinho. O Levezinho merece entrar. Por muito que tenha só trabalhado no treino, Exato. acho que merece aqui entrar. É a nossa referência ofensiva e, portanto, jogamos com Cañizares, Miguel, Sérgio Ramos, Ayala, Carboni, Xavi Hernández, Gais Camendieta, Angulo, Vicente, Liedson e Cláudio Lopes. Nada mal. Nada mal. Meus senhores, para a semana estamos de regresso. Fiquem bem. Um abraço.